Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. Hoje, noite de domingo, noite de meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Queria convidar você para reunir a sua família, pegar a sua Bíblia e se esforçar para dedicar esse tempo exclusivamente a esse propósito, a esse fim. Pensarmos juntos um pouquinho, meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Antes de começarmos, antes de lermos o texto, eu queria orar com você, queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa e vamos falar com Deus um pouquinho. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por podermos parar neste momento para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Quero colocar diante de Ti a vida dos irmãos que estão em casa, pedir ao Senhor que os abençoe, que os guarde, que os livre do mal. Quero pedir ao Senhor também que venha sondar os nossos corações. Abrimos o nosso coração diante de Ti neste momento e confessamos os nossos pecados ao Senhor. Pedimos a Ti que nos perdoe do mal que fizemos contra Ti. Limpe o meu coração de tudo aquilo que não vem do Senhor e nos ajude a caminharmos numa vida reta, íntegra e que Te agrade. Nos ajude a vivermos de maneira digna da vocação a qual o Senhor nos chamou, Pai. Tenha misericórdia de nós. Pedimos ao Senhor mais uma vez pela situação da saúde no nosso país. Temos vivido um momento extremamente crítico, ó Pai. Peça ao Senhor que a Tua boa mão nos ampare e nos sustente. Na nossa cidade, a situação muito complicada, os hospitais sem leitos, pessoas enfermas, pessoas morrendo, famílias enlutadas, e eu quero pedir ao Senhor que as Tuas misericórdias nos alcance. Coloca a Tua mão, ó Pai, sobre a nossa cidade. Nos proteja desse vírus, nos proteja dessa doença. Pai, que os irmãos que fazem parte do grupo de risco estejam com a Tua boa mão protegendo-os. Coloca a Tua mão sobre os nossos governantes, coloca a Tua mão sobre as negociações com as vacinas, e eu peço a Ti que tudo seja desembaraçado e tudo aconteça de uma forma mais ágil, mais rápida. No mais, pedimos ao Senhor que, nesse período em que não estamos vindo à igreja, que sejamos edificados em momentos como esse, os momentos em que paramos para ler a Bíblia, para louvar ao Senhor, para falar com o Senhor através da oração, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos direcionar, que sejamos aproximados de Ti através de momentos assim, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler aí a partir do versículo 3, do versículo 3 ao versículo 13. Amém? Acompanhe comigo aí o que diz. O texto diz o seguinte: Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra de verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento do Espírito. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz.
pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Amém? Paulo escrevendo aos Colossenses, a igreja em Colossos, e fazendo como ele sempre faz na abertura de suas cartas, uma oração de ação de graças, agradecendo a Deus pela igreja a qual ele escreve, destacando alguns pontos positivos que ele entende como extremamente positivos dentro daquela igreja, e não é diferente quando escreve a Colossos. Paulo agradece a Deus pela forma como aquela igreja tem permanecido e perseverado na fé, como aquela igreja tem pregado o Evangelho, como aquela igreja tem crescido no Senhor. Adiante, Paulo pede também nessa oração de ação de graças, compartilhando com a igreja de Colossos, para que eles continuem vivendo de maneira digna do Senhor, para que tenham a capacidade de crescer agradando a Deus, crescer na fé agradando a Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor e frutificando, dando bons frutos. No versículo 12, Paulo começa a falar um pouquinho sobre a herança, que os colossos são participativos, que os cristãos de Colossos, que os colossenses são participativos dela, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Paulo fala aí da herança que os cristãos têm através da obra de Cristo lá na cruz do Calvário, e de que nós também temos os santos escolhidos, resgatados, redimidos pela obra redentora que Jesus Cristo operou lá na cruz do Calvário. E daí no versículo 13 ele vem e apresenta essa obra da redenção. O versículo 13 ele é um resumo extremamente interessante, prático, eficiente, para o nosso entendimento e compreensão da obra de redenção que Jesus opera lá na cruz do Calvário. Versículo 13 e 14 diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos nossos pecados. Paulo faz toda a apresentação da carta através da sua ação de graças, dizendo os motivos pelos quais ele ora em favor dos colossenses quando ele para falar com o Senhor. E ele no versículo 13 e 14 ele vem e apresenta a obra redentora de Jesus, que Jesus operou por mim, por você, que Jesus operou pelos cristãos ao qual Paulo escreve e que hoje está na palavra de Deus para nos edificar, para nos instruir, para nos orientar. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos, é no versículo 13 e no versículo 14 que eu quero meditar um pouquinho com vocês hoje, na obra de redenção, na obra redentora de Jesus Cristo, que Jesus Cristo operou lá na cruz do Calvário, por mim, por você, pela igreja, por todos nós. Nesses dois versículos, em poucas palavras, Paulo esboça a obra que Jesus realizou, mediante a qual eu e você, todos nós, nos tornamos participantes da herança que Paulo destaca no versículo anterior. Só somos participantes dessa herança porque Jesus Cristo realizou uma obra redentora lá na cruz do Calvário. E eu quero pensar um pouquinho nesses processos que Paulo cita aí no versículo 13 e no versículo 14. Vamos lá. O primeiro, irmão, já está logo aí no início do versículo 13, onde Paulo diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos resgatou, nos libertou. Irmãos, essa palavra resgate, essa palavra libertação, ela tem relação com um resgate de uma situação terrível. Já assistiram algum filme de guerra? Tem um filme de guerra
bem antigo e é um filme excepcional, um filme muito bom, O Resgate do Soldado Ryan, um filme americano onde o exército, os soldados de um exército precisam resgatar um soldado que ficou para trás, um soldado que ficou no campo de batalha inimigo. E o filme relata esse processo. E o filme retrata uma situação de extremo perigo, onde todos os soldados que vão resgatar o outro soldado que ficou perdido no campo inimigo, eles passam por situações terríveis e também o soldado que precisa ser resgatado está numa situação terrível. A ideia de resgate é exatamente isso. Quando Jesus se propõe a nos resgatar através do processo da crucificação, ele se coloca numa situação terrível para nos resgatar de uma situação terrível. Isso é o resgate. O resgate tem a ver com isso. Por quê? Porque uma pessoa que está em uma situação tranquila, em uma boa situação, uma situação confortável, em uma situação promissora, onde ela não tem nenhum risco de vida, nenhum risco de perigo para si, para a sua alma, não existe necessidade alguma dela ser resgatada. Por quê? Porque ela está bem. Então, quando a gente lê o texto e encontra essa palavra de que Cristo nos resgatou, nós precisamos ter isso em mente, de que nós estávamos numa situação de extremo perigo, A situação era terrível, né? As palavras que o apóstolo Paulo nos traz, e por ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha aí, para os irmãos terem uma ideia, a própria continuidade do versículo nos mostra o quão terrível era a nossa situação, o império das trevas que nos ameaçava e que ainda continua ameaçando muitas pessoas, infelizmente. E quem exerce a autoridade sobre o império das trevas, irmãos? Quem está exercendo o poder sobre o domínio das trevas? Satanás. Cristo, ele vem e nos livra o seu povo do domínio do pecado, do domínio de Satanás, e por meio de Jesus Cristo, por meio de Cristo, Deus nos tira das mãos de Satanás, um tirano, impiedoso, cruel. Cristo nos resgata dali, Cristo nos liberta desse domínio, dessa servidão e nos dá a condição, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, de resistirmos ao mal. Não porque somos fortes, mas porque Cristo nos deu essa autoridade através do sacrifício lá na cruz do Calvário. Porque nele nós somos fortalecidos, porque através dele temos condições de viver o que o apóstolo Paulo encoraja e desafia os cristãos colossenses a fazerem no versículo 10, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Foi através desse sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário que nós alcançamos condições para dizermos não ao domínio de Satanás, ao domínio do pecado, ao domínio das trevas. Por quê? Porque fomos resgatados de lá, não estamos mais inseridos naquele meio. Cristo se colocou numa situação terrível para nos tirar de uma situação terrível. Isso é o resgate, Então, quando você parar para pensar na ideia de que Cristo te resgatou, quando você cantar uma canção onde isso esteja participando da letra, de que você foi resgatado por Cristo, tenha isso em mente, de que você não estava em uma situação favorável a você, de que as coisas não estavam a seu favor, de que as coisas eram difíceis, eram terríveis, e graças a tudo aquilo que Jesus passou, você foi resgatado de tudo isso, você foi tirado dali, E o texto continua, vamos continuando também, vamos lá, versículo 13 ainda, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos, transportou para o reino do seu Filho amado. O que mais que Deus operou em mim e você através da obra de redenção de Jesus Cristo? Ele nos transporta. Esse é um outro lado, irmãos,
do resgate, da libertação. São duas coisas que caminham juntas no processo de redenção que Jesus Cristo operou em mim e em você. Não faria muito sentido eu resgatar alguém e depois de resgatar essa pessoa, deixá-la à mercê, deixá-la abandonada em uma outra situação, em um outro lugar qualquer. Não faria nenhum sentido, né, os soldados irem resgatar o soldado Ryan lá no meio do exército inimigo, no meio dos soldados inimigos, tirarem ele do meio daquele exército inimigo, depois de saírem dali, deixarem ele à própria sorte, sozinhos. O resgate, ele para ser completo, ele precisa envolver, né, o transportar. E é isso que Cristo faz por mim e por você. É isso que Cristo fez por mim e por você. Foi isso que Deus, né, colocou à nossa disposição ao enviar Jesus Cristo. Jesus Cristo morre na cruz, ressuscita, nos libertando, nos resgatando e também nos transportando. Nós fomos trasladados para um outro tipo de domínio. Deus nos tira de um lugar e nos coloca em outro. Deus nos tira do domínio do pecado, Deus nos tira do domínio de Satanás e nos transfere, né, para o seu reino, para o reino de seu Filho, de amor, graça e redenção. Agora nós não estamos mais na condição de escravizados pelo pecado, mas sim nos tornando súditos voluntários de um reino o principal governante é Deus, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus justo, um Deus justo. Então nós somos transportados, né? Deus nos tira de uma situação extremamente terrível, maléfica, cruel, uma situação onde não existe nenhuma perspectiva, né? Nenhuma perspectiva de redenção. Deus nos tira dali, nos resgata dali e nos transporta, né, para perto de si. Vocês conseguem imaginar a dimensão de tudo isso? Através do texto a gente consegue imaginar e buscar entender, visualizar e compreender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos amou, o quanto Ele continua nos amando, quando Ele nos tira por amor do jugo do pecado, das algemas que nos prendiam, nos escravizavam ao mundo e nos traz para perto dele, sendo que a única maneira de tudo isso acontecer é enviar Jesus Cristo para realizar essa obra de redenção. Tudo isso para que eu e você pudéssemos ser transportados para perto de Cristo, desfrutar do amor dele, da paz dele, do cuidado dele, do amor dele. Tudo isso o resgate que Cristo operou nos possibilita. E é ali, depois de sermos transportados do domínio do pecado, né, quando saímos de lá machucados, feridos, às vezes traumatizados, assim como o soldado que estava lá no campo de batalha, é aos pés de Jesus, é ao sermos transportados para perto dele, que somos curados, que temos os nossos traumas tratados, que temos as nossas feridas saradas, que temos o nosso choro aliviado. É ali que as nossas lágrimas são enxugadas. Tudo no amor de Deus, tudo porque fomos transportados para perto de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, através da obra de redenção que Jesus Cristo opera em nós, por mim, por você, pela igreja. E o texto continua e nós encerramos aqui dizendo o seguinte, no versículo 14. Vamos ler todo o versículo 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Primeiro, Cristo, Ele nos resgata, depois Ele nos transporta, depois Ele nos traz a redenção.
Tudo isso através de Jesus. Alcançamos isso em Deus, tudo através do sacrifício de Jesus Cristo. Em Cristo nós temos a redenção de nossos pecados. Os nossos pecados são perdoados. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, a escravidão era algo muito comum, né? E é comum encontrarmos comparações fazendo referência à escravidão. Quando os escravos eles eram libertos, quando uma pessoa tinha um escravo e esse escravo era liberto, isso era chamado de redenção. Mas quando um escravo não tinha condições o suficientes para pagar pela sua liberdade, para se comprar, ele não conseguia se livrar do jugo da escravidão. Por quê? Porque o seu senhor, o seu dono não queria libertá-lo, não queria torná-lo livre e ele não tinha condições de pagar pela sua redenção, pela sua liberdade. Então imagina o seguinte cenário, né? Um cenário onde uma pessoa é escrava, o seu dono não quer libertá-lo, ele não tem condições por si mesmo de pagar pela sua liberdade, pela sua redenção, e daí vem uma outra pessoa, compra esse escravo desse dono, pega ele de lá, paga o preço por ele para libertá-lo, para deixá-lo livre. Eu estou te comprando, estou pagando o preço que precisa ser pago por você, mas você agora está livre. Você agora é livre. E então esse escravo que foi liberto, ao enxergar esse amor, esse cuidado que esse Senhor teve por ele em comprá-lo simplesmente para libertá-lo, resolve fazer o quê? Eu vou te servir por amor. É exatamente esse o processo da redenção. É exatamente isso que Cristo opera por mim e por você. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, não tínhamos condições por nós mesmos de nos libertarmos dessa escravidão, dessa servidão. Cristo, com a sua obra redentora, ele vai lá, nos liberta, nos compra, paga o preço que precisa ser pago por mim e por você, nos transporta para perto do Pai. E nós, quando alcançamos essa liberdade, quando percebemos esse amor em toda a sua profundidade e plenitude, não conseguimos mais viver longe desse amor, porque a redenção que Cristo opera em mim e por você, o perdão que nós recebemos em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, é grande demais. É grande demais. E nós não conseguimos viver senão servindo a Deus e desfrutando desse amor que Ele demonstrou por todos nós através de Cristo Jesus. Deus, Ele cancela o nosso pecado de dívida. Por quê? Porque o Senhor já pagou, né? Foi pago lá na cruz do Calvário. O débito ele foi cancelado. Se você ler no capítulo 2, no versículo 14 de próprio Colossenses 2,14 diz o seguinte: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. A dívida que era contra mim, contra você, a dívida que era contra nós, ela foi cancelada. Cristo cancelou ela sobre o Calvário, sobre a cruz, sobre o madeiro. Ele pagou, trazendo sobre mim, sobre você a redenção, trazendo para mim e para você o perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Eu quero encerrar lendo com você o versículo de número 17 do capítulo 1, Colossenses 1,17. Olha o que diz aí a respeito de Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todas as coisas subsistem em Cristo Jesus. Aquele que operou uma obra redentora para mim e para você.
aquele que, através do amor que Ele teve por todos nós, nos liberta, nos transporta e nos perdoa e nos redime. Como não servir a esse Cristo? Como não convidar esse Cristo para fazer parte da nossa vida? Com tanto amor, com tanta graça, com tanto perdão, é impossível. Mas se você ainda não convidou Jesus Cristo para morar no seu coração, você pode fazer isso. E eu te desafio a fazer isso. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Queria orar com você. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela obra de redenção que foi efetuada, operada através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Pelo seu amor, pela sua graça, fomos libertos, resgatados através da obra de Jesus Cristo, fomos transportados para perto de Ti, levados para perto do Senhor, fomos redimidos. Cristo pagou o preço para que nós, para que a igreja do Senhor fosse liberta. E nós te agradecemos por tamanho amor e por tamanha graça. Esteja comigo, esteja com a tua igreja. Nos ajude a compreendermos o quanto isso é profundo, o quanto isso nos mostra a tua graça e o teu amor. Que possamos nos esforçar dia após dia para vivermos de maneira digna de tudo aquilo que Cristo fez. Esteja comigo, Pai. Se porventura alguém estiver assistindo a esse vídeo e ainda não tiver aceitado o Senhor como único e suficiente Salvador, peça ao Senhor que toque nesse coração, que essa pessoa agora se sinta constrangida a entregar a sua vida ao Senhor, que ela se sinta impulsionada a se render ao teu amor e convidar Jesus Cristo para morar no coração dela nesse momento, Pai. Esteja com todos nós, nos dê uma semana feliz, ó Pai. Encha os nossos corações de esperança. Pai, temos vivido um tempo tão tenso, um tempo tão difícil. Temos recebido notícias, pedidos de oração de pessoas que estão enfermas, de pessoas que perderam entes queridos. Pai, e às vezes o nosso coração vai ficando apertado. Os sentimentos, eles começam a se aflorar, e eu quero pedir ao Senhor que a nossa esperança esteja firmada em Ti. Que mesmo em meio a tanta notícia triste, possamos manter a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Que possamos manter a nossa mente fixa na ideia de que o Senhor tem o controle de todas as coisas e de que nada acontece sem a sua permissão. Esteja com todos nós, ó Pai. Esteja com todos nós. Eu oro abençoando os irmãos da igreja, os membros da Igreja Cristã Evangélica de Gurupi, abençoando a todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Que a Tua graça, que a Tua paz nos alcance e nos proteja. Oramos felizes e gratos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe, Deus os guarde e os livre de todo o mal. Tenham um bom restante de noite, uma boa semana. Fiquem todos com Deus, continuem se cuidando. Deus abençoe. Tchau, tchau.